Nós vamos dar início agora à nossa aula de ciências de hoje, dessa terça-feira, com a página 160. Nós vamos dar início ao módulo 4, sobrevivência dos seres vivos. Então, eu vou pedir que você observe atentamente a imagem de abertura desse módulo para poder responder essas 3 perguntinhas que estão aí embaixo. Então, vamos lá. Na primeira pergunta, é a seguinte: quantos seres vivos aparecem na imagem? À primeira vista, nós percebemos os 2 pássaros, certo? Mas há um terceiro ser vivo nessa imagem, que é a planta. A segunda pergunta é: os seres vivos mostrados também precisam respirar assim como você? Sim, todo ser vivo precisa respirar para sobreviver. A última pergunta é assim: você saberia dizer de que modo os seres mostrados se alimentam? Eles se alimentam da mesma forma que você? Eu tenho o beija-flor que está colhendo o néctar da planta. A planta, ela se alimenta pela fotossíntese. Então, eu sei que o beija-flor suga o néctar da planta. A planta faz fotossíntese. E você? Como você se alimenta? Nós não nos alimentamos por meio da fotossíntese e não nos alimentamos, o nosso alimento, a base do nosso alimento não é colher o néctar das plantas. Nós nos alimentamos de outros recursos da natureza. Então, vamos para a página 161? Na página 161, nós vamos observar essas 4 imagens. Está dizendo assim: observe as imagens a seguir e responda as questões. Então, primeiro vamos observar um gafanhoto comendo uma folhinha, os filhotinhos estão bebendo leite, o leão está comendo carne e a plantinha está fazendo fotossíntese. Pergunta número 1. Como os seres vivos mostrados nas fotografias obtêm alimento? Então, o gafanhoto ele se alimenta de plantas. Os filhotinhos se alimentam de leite. O leão ele se alimenta de carne. E a planta faz fotossíntese. Número 2. Qual imagem demonstra qual a alimentação varia de acordo com a fase da vida em que os seres vivos se encontram? Isso também acontece com os seres humanos? É a imagem B dos cachorrinhos bebendo leite, né, se alimentando do leite da mãe. Todo mamífero, quando é criança, né, na fase de bebezinho, ele vai se alimentar do leite materno. Aí, nessa imagem, nós temos o leão. O leão é um mamífero. Quando ele é pequenininho, ele também se alimenta de leite. Quando ele chega na fase adulta, é que ele vai se alimentar de carne. Então, a imagem que demonstra que a alimentação vai variar de acordo com a idade é a imagem B, que mostra os cachorrinhos se alimentando de leite. Nós somos mamíferos, nós seres humanos somos mamíferos. Então, quando nós somos bebezinhos, nós também nos alimentamos do leite materno, ok? 3. Entre os modos de obter nutrientes mostrados acima, qual é aquele que não se aplica a nenhum animal?
é o da letra D. Nenhum animal faz fotossíntese, só as plantas. Então, vamos para a página 162, aonde nós vamos para o título Os seres vivos se alimentam. Os seres vivos se alimentam para obter energia, para manter o organismo funcionando. Além de manter o nosso organismo funcionando, né, ele dá energia para os animais, para obter a presa, porque ele precisa caçar, e para obter parceiros para a reprodução. Os seres vivos, eles são classificados de acordo com a forma como obtém alimentos, como obtém o alimento. As plantas produzem seu alimento pela fotossíntese. Já os animais precisam se alimentar de outros seres vivos. Então, podemos classificá-los de acordo com a sua dieta. Então, para a gente poder classificar esses animais de acordo com a sua dieta, eu peço que vocês passem para a página 163. Na página 163, nós vamos classificar os animais de acordo com o seu tipo de alimentação. Os animais, eles podem ser herbívoros, que só comem plantas, carnívoros, que só comem carne, onívoros, que comem carne e plantas. Há os animais que se alimentam do néctar das flores, como o beija-flor e as abelhas. Outros se alimentam de sangue, como alguns mosquitos e morcegos, né? Alguns morcegos. E tem os que se alimentam de fezes, como os besouros. Os besouros, eles se alimentam de fezes. Ainda na página 163, nós vamos falar do Gotinha de Saber, que está apresentando as plantas carnívoras. As plantas carnívoras normalmente fazem a fotossíntese, mas elas também se alimentam de insetos. Elas têm uma colinha, né? O inseto, ela fica com a boquinha assim aberta, o inseto acaba ficando grudadinho e ela fecha. O processo para ela se alimentar de um inseto é um pouco duradouro. Demora um tempinho para ela conseguir digerir todo o inseto. Mas vamos ler essa gotinha de saber. Algumas plantas, como a retratada na imagem ao lado, em condições normais, produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese, como as demais plantas, mas também são carnívoras ou insetívoras. Elas são típicas de locais com solo onde faltam alguns nutrientes e capturam alguns insetos para complementar sua alimentação. Para capturar sua presa, as suas folhas são modificadas. Como eu disse, elas ficam abertinhas e tem uma colinha ali dentro que ela produz, né? Que ela prende o animal, assim que o animal entra, as folhinhas dela fecham. Então, eu vou falar sobre a página 164, alimentação e adaptação. Alguns seres vivos se alimentam de outros seres vivos e eles têm hábitos diferentes. Essa grande variedade de hábitos alimentares formam uma forma de adaptação. Essas adaptações podem estar relacionadas às características físicas, como os bicos das aves, ou aspectos comportamentais, como engolir toda a presa, caçar animais rápidos ou seres que não se movem.
Vou dar um exemplo. A jiboia. A jiboia é uma cobra que ela se enrola na sua presa, quebra todos os ossos para poder engolir de uma vez só. Então, a boca dela abre o suficiente para conseguir engolir a presa de uma vez só. Isso é uma adaptação. Outro exemplo, eu vou usar um desses animais que estão aí nas figuras abaixo, que é esse pássaro, que é essa ave. Ela tem um bico bem fino e achatado, que facilita a pesca. Então, o bico dela é um tipo de adaptação para a pesca, para facilitar a pesca do alimento dela. Agora nós vamos para a página 165. Então, nós vamos para o Gotinha de Saber, as araras azuis. As araras azuis se alimentam das castanhas retiradas dos cocos de duas espécies de palmeira, a curi e bacaiúva. Para fazer os ninhos, elas aumentam pequenas cavidades no tronco das árvores. Aos 7 anos, a arara azul começa sua própria família. Em média, a fêmea tem 2 filhotes, mas na maioria dos casos, só um sobrevive, o mais forte e saudável. Na época da incubação, ovos são predados por gralhas e tucanos, entre outras aves ou por algumas espécies de mamíferos, como o gambá. Os filhotes nascem frágeis e são alimentados pelos pais até os seus 6 meses. Correm risco de vida até completarem 45 dias, pois não conseguem se defender de baratas, formigas e outras aves que invadem o ninho. Somente com 3 meses de vida, quando o corpo está todo coberto por penas, se aventuram em seus primeiros voos. Número 1. Na maioria das vezes, apenas um filhote de arara azul sobrevive. Sublinhe no texto os trechos que explicam por que isso acontece. Então, vamos lá no texto para descobrir por que isso acontece. Então, vamos lá. No segundo parágrafo, tá assim. Na época de incubação, conseguiu achar no texto? Então, vamos sublinhar juntos. Na época de incubação, os ovos são predados por gralhas e tucanos, entre outras aves ou por algumas espécies de mamíferos, como o gambá. Então, você vai sublinhar de na época até gambá. No terceiro parágrafo, tem a continuação dessa explicação da número 1. Os filhotes nascem frágeis e são alimentados pelos pais até os 6 meses. Pode sublinhar essa parte também. Os filhotes nascem frágeis e são alimentados pelos pais até os 6 meses. Embaixo, correm risco de vida até completarem 45 dias, pois não conseguem se defender de baratas, formigas e outras aves que invadem o ninho. Então, pode sublinhar também. Correm o risco de vida até completar 45 dias, pois não conseguem se defender de baratas, formigas e outras aves que invadem o ninho. Número 2. Os bicos fortes das araras são uma importante adaptação para a alimentação e construção do ninho. Do que se alimentam e como constroem o ninho. Então, a arara azul, ela tem um bico muito forte, que é uma adaptação para que ela possa se alimentar da castanha de alguns cocos. Então, de que se alimentam? Das castanhas, dos cocos, de 2 espécies de palmeira, o curi
Acuri e Bacaiúva. Depois, como constroem os ninhos? Elas aumentam pequenos buraquinhos no tronco de árvores, então elas aumentam esse buraco, então elas têm que ter o bico bem forte para poder aumentar esse buraquinho nos troncos, ok? Então nós vamos terminando a nossa aula agora de ciências. Eu vou deixar para o dever de casa as páginas 166 e 167 para terça-feira da semana que vem, ok? Então, páginas 166 e 167 para terça-feira. Muito obrigada por vocês ficarem mais um dia aqui comigo nas nossas aulas online. Continuo morrendo de saudade, mas eu acredito que em breve nós estaremos juntos. Um beijo grande para cada um de vocês e até amanhã.